Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Nossas fontes são, assim, quase um diário forense, sabe? A documentação completa de um técnico investigando por que um notebook Dell 3510 simplesmente apagou. Morreu. Sem luz, sem som, nada. E a nossa missão aqui é destrinchar esse processo. Não é só sobre eletrônica. É sobre seguir as pistas como um detetive mesmo. Como se vai de um sintoma óbvio, tipo não liga, até achar a causa. Um componente minúsculo numa placa-mãe super complexa. E o que pode fazer um conserto ser, no fim das contas, impossível. É isso aí. E olha, esse tipo de diagnóstico é uma mistura de conhecimento técnico, claro, mas também muita intuição e um processo de eliminação, assim, metódico. Pensa que a placa-mãe é o mapa de uma cidade. Um curto-circuito é um apagão geral. O nosso trabalho é achar exatamente qual poste explodiu e levou a rede inteira junto. Ótima analogia. Então, vamos para a cena do crime. O notebook está lá na bancada, inerte, e o técnico começa pelo mais básico dos básicos, né? O multímetro, para medir a resistência elétrica em alguns pontos-chave da placa. Exatamente, medir a resistência é o primeiro grande filtro. É como verificar a pressão da água nos canos da cidade, sabe? Se a resistência está muito, mas muito baixa em algum lugar, É sinal de vazamento. é o sinal clássico de um vazamento elétrico, o que a gente chama de curto-circuito. A energia está escapando para onde não devia. E ele já encontra alguma coisa logo de cara. Eu imaginei que demoraria horas só para achar a primeira pista. Mas não. Não. Ele encontra na hora e não é um, mas dois pontos. Duas bobinas com um curto-circuito claro, generalizado. Isso já diz muito. Quer dizer que o apagão é grande. É grande. O jogo começou e ele já tem dois suspeitos claros na mesa. Ok, então o multímetro já gritou que tem problema. Mas e a inspeção visual? Os olhos de um técnico experiente podem pegar algo que uma máquina não pegaria? Com certeza. E aqui que a investigação dá uma virada, sabe? Porque, ao olhar a placa com atenção, ele percebe que ela tem cicatrizes. Cicatrizes? Como assim? Pontos de solda que não são de fábrica. Um capacitor meio torto. São sinais muito claros de que alguém já tentou consertar essa placa antes. Ah, isso complica tudo. Completamente. É como chegar numa cena de crime que já foi contaminada. Você não sabe o que foi feito, se o problema foi agravado. Será que na tentativa de consertar a pessoa não acabou queimando outra coisa? A gente nunca sabe. E tem um detalhe que a fonte descreve como bem alarmante. A maioria dessas marcas de intervenção está perto de um componente específico, o superior. Ao superior. Esse nome já dá um arrepio em muito técnico. Ele não é o processador, o cérebro, mas ele é tipo o gerente de operações da placa, sabe? Controla teclado, botão de ligar, outras entradas e saídas. Funções vitais. Peraí, soldar qualquer chip de precisão já é difícil, né? O que faz esse chip em particular ser tão problemático? Ótima pergunta. Não é só a solda. O primeiro problema é achar esse chip para comprar. Já não é fácil. Mas o ponto crucial, o que torna ele um pesadelo, é que ele não é só hardware. Ele precisa de um software interno, um firmware, para funcionar. E esse firmware é específico para cada modelo de notebook. Exatamente. Soldar um chip novo sem programar ele é como colocar um cérebro novo em alguém, mas sem as memórias. Ele está lá, mas não sabe o que fazer. E esse software não se acha no Google, eu imagino. De jeito nenhum. É proprietário guardado a 7 chaves. E para piorar tudo, o técnico descobre que não existe um mapa oficial para essa placa específica. O modelo LA-L243P. O esquema elétrico não está disponível. Caramba! Então ele está basicamente voando às cegas. Sem o mapa da cidade, como ele sabe onde as ruas e os canos de energia passam? É quase isso. É um diagnóstico de altíssimo risco. A saída que ele arranja é usar o esquema de uma placa parecida. Ele precisa contar com a experiência, com a memória muscular de outros reparos, para deduzir o caminho dos circuitos. É um trabalho baseado em inferência, então. O risco de errar é enorme. Mínimo. Qualquer passo em falso pode queimar a placa de vez. Mas mesmo com esse mapa improvisado, ele avança e confirma suspeitas.
E quais eram? Os curtos estão em linhas de energia vitais, a de 1,8 volts, e como ele já desconfiava por causa das cicatrizes, a de 3,3 volts. E adivinha quem é alimentado por essa linha de 3,3 volts? O superior. Ele mesmo. Todas as pistas estão convergindo para um mesmo suspeito. Ok, o cerco está se fechando, ele já sabe quais são as linhas de energia com problema, tem um suspeito principal. Qual o próximo passo para conseguir, digamos, a confissão do componente? Agora vem a parte de usar uma força controlada. Ele usa uma fonte de bancada para injetar uma tensão bem baixinha, controlada, direto na linha que está em curto. E aí ele observa. Pode ser com uma câmera térmica ou às vezes até com DEDA mesmo. O componente que esquentar é o culpado. Ele vai transformar toda aquela energia em calor e se denunciar. É a prova de fogo, literalmente. E o que ele descobre? Ele descobre que o buraco é muito mais embaixo. Não era um único culpado. Era uma cascata de falhas. Uma cascata? Como assim? Vamos detalhar isso. Primeiro, ele testa a linha de 3,3 volts, injeta a tensão e pronto. O Super I.O. esquenta na hora. Confissão obtida. Ele está queimado. É a causa do primeiro curto. Certo, suspeito principal confirmado, um problema identificado. Isso. Mas não para aí. Ele vai para a segunda linha em curto, a de 1,8 volts. Repete o processo. E outro componente, um controlador, acende na câmera térmica. Falha número 2. Então já são 2 circuitos vitais com problemas. Exato. 2 componentes-chave diferentes, fritos. E quando ele acha que acabou, ele encontra um terceiro curto escondido, na linha de 5 volts. Não acredito. Pois é. Ele aplica a mesma técnica e acha uma unidade de potência, uma PU, defeituosa. E essa não é uma peça qualquer. Essa PU é o ponto de partida da energia que alimenta a memória RAM. Sem ela, o cérebro do notebook nem começa a pensar. Uau! Então, resumindo, não era um, nem 2, mas 3 componentes essenciais queimados. Em 3 circuitos diferentes. Aquela hipótese do reparo anterior mal feito parece cada vez mais... É a explicação mais lógica. Uma injeção de voltagem errada por um técnico anterior poderia sim causar uma reação em cadeia dessas. É como dar um choque com um desfibrilador na voltagem errada. Você pode causar danos em múltiplos órgãos de uma vez só. Nossa, deve ser muito frustrante. Chegar tão perto, identificar todos os culpados e ao mesmo tempo saber que talvez nada disso adiante. É o grande paradoxo do reparo moderno. Você tem habilidade, você desvendou o mistério e no final pode ser barrado por uma parede que não é técnica, é comercial. A sensação é de impotência, sabe? Você vê o caminho, mas a porta está trancada. O que nos leva à pergunta final, então. Com os 3 culpados na mão, esse notebook tem conserto? E aqui vem o veredito. É um prognóstico bem sombrio, na verdade. Segundo a análise, o controlador de 1,8 volt e a APU de 5 volts, esses são trocáveis. Mas o Super I.O., aquele modelo Mac 1515, ele torna o reparo praticamente inviável. Ele é o game over do caso. A gente já entendeu que ele é o vilão, mas por que, especificamente, ele é a sentença de morte do notebook? São 2 barreiras que o técnico aponta como intransponíveis. A primeira é a dificuldade de encontrar a peça para comprar. Mas o muro de verdade é a programação. Não basta soldar o chip novo na placa. Ele precisa ser programado, com aquele firmware específico do Dell 3510. Então, a peça física até existe em algum lugar, mas a chave de software para ligar ela está trancada com o fabricante. Exatamente. O fabricante não distribui esse arquivo. E mesmo que o técnico, por um milagre, conseguisse o arquivo, a fonte deixa claro que ele não tem o equipamento de gravação especializado para este modelo de chip. É uma trava dupla. A porta está trancada e a chave não serve. O conserto morre na praia. E a fonte ainda faz uma observação que me pareceu muito crítica. O técnico diz que este chip, o Mac 1515, é na verdade uma falha de projeto conhecida nesse modelo da Dell, que ele é um ponto fraco que costuma dar problema. Sim, isso muda tudo. Não é um acidente isolado, um raio que caiu ali. É uma vulnerabilidade de design, um problema crônico que,
por causa das barreiras de software, transforma um defeito de fábrica numa sentença de morte programada para o aparelho. Recapitulando essa jornada, então. Começamos com o notebook morto, seguimos as pistas, descobrimos uma cena do crime contaminada por um reparo anterior e, no fim, identificamos não um, mas 3 componentes queimados. E a grande lição é que o reparo foi bloqueado não pela falta de habilidade, mas por barreiras como falta de esquemas e, o golpe de misericórdia, um software proprietário. O que nos leva a uma reflexão final que vai muito além desse caso específico. Este notebook é o caso perfeito para ilustrar o debate sobre o direito ao reparo. Certo, quando falamos em direito ao reparo, este caso parece ser a evidência número 1, né? Exatamente. A questão que fica é: por que os fabricantes fazem isso? É para proteger a propriedade intelectual? Para garantir a qualidade do reparo? Ou será que existe um incentivo econômico para tornar o conserto tão difícil que comprar um novo se torna a única opção? A famosa obsolescência programada, mas por software, e não por uma peça que quebra naturalmente. Pode ser vista dessa forma, sim. Quando um componente de poucos dólares, que tem uma falha de design conhecida, inutiliza um aparelho de milhares de reais por causa de uma trava de firmware, isso transforma um produto que seria reparável em lixo eletrônico. Então a reflexão que fica para quem nos ouve é essa. Quando o nosso próximo aparelho eletrônico quebrar, a impossibilidade de conserto vai ser por uma falha técnica real, catastrófica, ou por uma decisão de negócios que torna o reparo artificialmente inviável. Esse caso mostra que, muitas vezes, a resposta pode ser a segunda opção, o que levanta um debate super importante sobre nosso direito de consertar o que compramos, com todas as implicações para o nosso bolso e, claro, para o planeta.